Capítulo 8. Às 5 horas, as duas senhoras se retiraram para se vestir, e às 6h30, Elizabeth foi chamada para jantar. Choveram perguntas, mas ela não pôde dar uma resposta favorável. Jane não havia melhorado. As irmãs repetiram 3 ou 4 vezes quanto isso as entristecia, que terrível era um resfriado e como elas detestavam adoecer. Porém, passado esse momento, não mais voltaram a tocar no assunto. E sua indiferença por Jane, quando não estava na presença delas, restituiu a Elizabeth toda a sua antipatia original. O único que ela encarava com alguma complacência era o Sr. Bingley. Sua ansiedade por Jane era evidente, e as atenções que ele dispensava a ela própria eram bastante agradáveis. Isso a impedia de se sentir uma intrusa, como Elizabeth acreditava ser considerada por todos os outros. Só ele parecia notar sua presença. A senhorita Bingley estava absorvida no Sr. Darcy, e a irmã pouco menos do que isso. O Sr. Hurst, ao lado de que Elizabeth se sentava, não passava de um indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas, e que, descobrindo que ela preferia um prato simples a um bom guisado, nada mais teve a lhe dizer. Finalizado o jantar, Elizabeth voltou imediatamente para junto de Jane, e mal ela saiu da sala, a senhorita Bingley começou a criticá-la. Classificou suas maneiras de rudes, um misto de orgulho e impertinência, e disse que ela não tinha nem conversa, nem estilo, nem gosto, nem beleza sequer. A senhora Hurst compartilhava da mesma opinião e acrescentou: "Ela não tem nada a seu favor, exceto o fato de ser uma ótima caminhante. Nunca esquecerei como nos apareceu nesta manhã. Quase parecia uma selvagem." "Está certa, Louisa. Eu mal podia me conter. Que disparate vir assim, qual a necessidade de se embrenhar por esses campos afora, apenas porque a irmã se resfriou? E o cabelo dela, que despenteado, que embaraçado. Reparou no saiote? Sujo de lama, até uma altura de pelo menos 6 polegadas. Ela tentava esconder com o vestido, mas sem grande êxito." "O retrato que nos oferece pode ser muito exato, Louisa," disse Bingley. "Mas a mim pouco diz. Achei a senhorita Elizabeth Bennet deveras encantadora quando apareceu na saleta nesta manhã. Quanto a saiote enlameado, nem percebi." "Mas estou certa de que o Sr. Darcy reparou, não foi?" disse a senhorita Bingley. "E creio que não gostaria de ver sua irmã fazer tal exibição." "Claro que não." "Percorrer 5, 6 ou 7 quilômetros com lama pelos tornozelos e completamente sozinha. O que pretendia com isso? A mim, parece indício de uma independência abominável e presunçosa, além de uma tal indiferença provinciana pelo decoro. Indica afeto pela irmã digno de menção," disse o Sr. Bingley. "Receio, Sr. Darcy," observou a senhorita Bingley num sussurro, "que esta aventura tenha de certo modo afetado sua admiração pelos seus lindos olhos." "De maneira alguma," replicou ele. "Eles estavam, graças ao exercício, mais vívidos do que nunca." Seguiu-se uma pequena pausa, e a senhora Hurst prosseguiu. "Tenho a maior consideração por Jane Bennet, pois ela é uma garota amorosa, e é de coração que desejo bem instalada na vida. Contudo, com os pais como os dela, e de relações tão insignificantes, receio que não venha a conseguir. Creio ter ouvido dizer que o tio delas é advogado em Meryton." "Sim, e tem ainda um outro, que vive em algum lugar perto de Cheapside." "É admirável," acrescentou a irmã, e ambas riram com gosto. "Mesmo que ela tivesse tios em quantidade que enchesse todo Cheapside," rebateu Bingley, "não seria isso que as tornariam menos encantadoras." "Mas deve-lhes diminuir consideravelmente as probabilidades de se casarem com algum homem de destaque," replicou Darcy. Bingley não respondeu, mas as irmãs concordaram vivamente, gracejando durante algum tempo à custa das relações plébicas da querida amiga. Foi, no entanto, com renovada ternura que foram ao quarto dela, e lá permaneceram até serem chamadas para o chá. O estado de Jane inspirava ainda sérios cuidados, e Elizabeth não deixou sua cabeceira, senão muito tarde, quando, vendo-a dormir, resolveu, mais por dever do que por outra coisa, descer até a sala. Quando entrou, encontrou todos na mesa de jogo, e imediatamente foi convidada a se juntar a eles. Mas, receando que apostassem uma quantia alta, declinou o convite, e usando a irmã como desculpa, disse preferir entreter-se com um livro, durante o pouco tempo em que poderia permanecer ali embaixo. O Sr. Hurst não escondeu o espanto. "Diz que prefere ler a jogar?" indagou ele. "Que coisa estranha." "A senhorita Elizabeth Bennet," disse a senhorita Bingley, "tem desprezo pelas cartas. Ela é uma grande leitora, e fora isso, nada lhe dá prazer." "Não sou uma grande leitora, e são muitas as coisas que me dão prazer. Não mereço nem tal louvor nem tal censura," exclamou Elizabeth.
Que é com prazer que cuida de sua irmã, tenho certeza, disse o Sr. Bingley, e espero que em breve o sinta duplicar por vê-la completamente restabelecida. Elizabeth agradeceu, e em seguida foi até uma mesa, sobre a qual se encontravam vários livros. O Sr. Bingley imediatamente se ofereceu para lhe buscar outros, todos os que a sua biblioteca pudesse dispor. Eu desejaria que a coleção fosse maior, tanto para benefício da senhorita, quanto para crédito meu, mas sou um preguiçoso, e embora não tenha muitos, tenho mais do que aqueles que alguma vez chegarei a ler. Elizabeth assegurou-lhe que se contentaria perfeitamente com os que havia na sala.